E paz para todo mundo! Bom, conforme eu havia falado no vídeo passado, hoje eu vou falar de tentação. Lembra que eu havia realizado uma enquete aqui no canal? Pois é, falei de vingança, agora chegou a vez da tentação e na próxima eu falo de ganância. Tá legal? Então, veja só, Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe o que é isso? Jesus havia acabado de ser batizado. Ele tinha acabado de ver que em forma de pomba o Espírito de Deus tinha descido sobre ele. Mas olha só que coisa. Parece que anda junto, né? Foi batizado e o diabo já colou em Jesus. O batismo hoje tem um símbolo de conversão. Na época também tinha, mas o batismo na época de Jesus tinha um sentido de unção, de receber um chamado específico, de abrir um ministério. E parece que quando você recebe um chamado para abrir um ministério, quando você está tentando se parecer mais com Jesus, é um momento onde você tem os maiores enfrentamentos contra Satanás. Gente, parece que Satanás não está nem aí para quem não é cristão. Assim, o cara que não é cristão de verdade. Mas é só a pessoa se decidir a começar a seguir Jesus que Satanás fica ali, ó, alvoroçado. Aí nesse momento, parece que você vai encontrar as batalhas mais terríveis. Aí acontece de portas se fecharem, parece que você vive um deserto. Mas eu já falei aqui no canal, né? É no deserto que Deus falará ao seu coração. Mas vamos continuar aqui com a leitura da palavra. Só que antes deixa eu te pedir uma coisa. Dá aquele joinha nosso de cada dia, sabe? Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda bastante o canal. E lá no final do vídeo, se você gostou da palavra, compartilha ela. Não fica só para você não, compartilha para chegar em mais gente. Vamos lá então? Mateus capítulo 4, versos 2, 3 e 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pessoal, perceba só uma coisa. Jesus, ele jejuou por 40 dias. E eu acho que ninguém jejuma porque está querendo brincar. Jejum não é uma coisa que alguém faz assim, do nada. Decidi, vou fazer um jejum. Gente, o jejum sempre tem uma causa. Sempre tem um motivo ou uma luta. Se Jesus estava 40 dias jejuando, é porque a luta estava forte. Foram 40 dias de luta contra Satanás, 40 dias com esse bicho moendo no pé de Jesus e 40 dias de derrota de Satanás. Amém? Porque Jesus estava extremamente preparado para essa luta. A lição que fica aqui é que Jesus nunca achou que nós devemos enfrentar Satanás de forma despreparada. Ele sempre falou de oração e jejum como força espiritual para enfrentar as batalhas das nossas vidas. Só que a Bíblia fala que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Isso mesmo, alguém falou, né? Fome. É nessa hora que aconteceu do tentador se aproximar dele. E você está achando que com nós é diferente? A tentação vai vir nesses momentos. Deixa eu te contar uma historinha aqui do dia. Porque palhaço, você sabe, tem que contar aquela historinha do dia, né? E eu não falei a minha ainda. Aqui em casa eu tenho uma cachorrinha. Ela chama Jade. Essa cachorrinha, ela tem um Deus. A minha esposa é o Deus dela. Onde a minha esposa tá, a Jade está atrás. Se o Deus da Jade vai para a cozinha, a Jade vai atrás. Se vai no banheiro, a Jade está atrás. Não tem nada que tira a atenção da Jade de frente ao Deus dela. Tem hora que eu penso assim que todo cristão devia ser igual a Jade com o Deus dela. Todo cristão com Jesus, com Deus, devia ser igual a Jade. Só que eu descobri uma coisa que tira a atenção da Jade. Olha só, presta atenção.
eu descobri um saco de pão. Basta eu chegar com um saco de pão, a Jade escuta só esse barulhinho aqui, ó. Pronto. Acabou a atenção da Jade. Tirei a atenção da Jade do Deus dela. Acabou. E aí é só pegar um pãozinho, cortar um pedacinho e a Jade vem. Aonde eu vou, a Jade vai atrás. É só descobrir o saco de pão de cada um. Satanás, pessoal, Satanás tem esse dom. Ele vai descobrir o saco de pão de cada um. Você já sabe qual que é o seu saco de pão? Gente, Satanás procura o saco de pão certo de cada um. Todo mundo tem um saco de pão. Um saco de pão que te faz desviar de Deus. Satanás descobre qual que é o seu saco de pão. E ele descobre o que é que vai fazer você deixar de seguir Deus, de seguir Jesus para seguir Ele. E Ele te leva para onde Ele quiser. Porque depois disso, Ele vai te controlar. Veja aqui no livro de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui Tiago foca na cobiça. Só que tem uns cristãos que o saco de pão dele é o sexo. Tem outros que é o jogo. Para alguns é a bebida. Satanás sabe de tudo isso. Pensa comigo. Tem gente que é espiritual, muito temente a Deus. Mas quando mexe na questão sexual, essa pessoa muda todinha. Muda a vida por causa disso. Ela deixa de seguir Deus e vai fazer o que Satanás deseja. Parece até que Satanás colocou uma coleira na pessoa. O saco de pão da pessoa é o sexo. Satanás faz assim, ó. Mexe no saco de pão e a pessoa... Hã? Como é que é? Cadê? Tá aí Satanás. Ó, olha esse site de pornografia aqui, ó. Novinho. Ó, olha essa dose de pinga, que delícia. Essa cerveja geladinha. Vai querer não? Olha esse homem que eu estou trazendo para você. É muito mais bonito que o seu marido. Olha essa mulher aqui. Quer não? Gente, qual é o seu saco de pão? Qual é a sua carência? O que é aquilo que se Satanás fizer assim, te tira da rota de Deus? Qual é o seu saco de pão, meu amigo e amiga? O povo se esquece que não só de pão viverá o homem, mas de... É isso mesmo. A Bíblia conta uma história de um cara chamado Esaú. Esse cara era irmão de Jacó. O Esaú, ele tinha primogenitura. Ele era o cara que ia receber a herança. Ele era forte, valente caçador. E um certo dia ele foi caçar. Passou um bom tempo caçando. E aí ele sentiu fome. Chegou em casa, lá estava Jacó, sendo usado por Satanás. Então Esaú chega em casa com uma carência enorme de comida. A carência dele era comida, era fome, com muita fome. E Jacó oferece um prato de lentilha em troca da primogenitura de Esaú. E o que acontece? Aquele caçador forte, valente, cai perante o saco de pão. Ei, Satanás sabe que pode lhe conduzir a perder as promessas que Deus tem para sua vida. A perder a herança e a promessa de vida eterna firmado lá na cruz, apenas mexendo no saco de pão certo. Vamos nos cuidar, meus amigos. Eu vou dar umas dicas aqui. Umas dicas servem para todo mundo. Conheça e trate. Se proteja da sua vulnerabilidade. Identifique qual é a sua vulnerabilidade ou quais são as suas vulnerabilidades. Você precisa saber o que te faz afastar da presença de Deus. E assim você vai poder levantar barreiras para que isso não te acione mais. Quando eu era criança, vou contar mais uma historinha aqui. Quando eu era criança, eu ficava encantado com as mágicas do David Copperfield. Alguém lembra disso aqui? Não, né? Pois passava lá no Fantástico. Quem é da minha idade vai saber, mas o que eu tô falando é que depois de já mais velho, apareceu um tal de Mr. M, que mostrava como tudo era feito. Aí, meu amigo, aí, minha amiga, quando você descobre o truque,
todo encanto se perde. É disso que eu estou falando. Quando você descobre os truques que Satanás usa para tirar você da presença de Deus, tudo perde o encanto. Aquele saco de pão já não é mais tão apetitoso. Segunda dica, e já para ir finalizando, se encha da presença de Deus. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui comigo. Pensa que você tem 3 dias que não come nada. E aí alguém chega e te oferece um pedaço de pão dormido. Você aceitaria? Provavelmente sim, né? Você está com fome. Mas agora imagina que você acabou de almoçar. O melhor almoço do mundo, o prato que você mais gosta. Imaginou? Beleza. Aí chega alguém e te oferece um prato de arroz, feijão e bife. Você vai comer? Eu imagino que não, sabe por quê? Porque você está cheio. Na vida espiritual é assim também. Quando você está vazio, o diabo te oferece lixo e você aceita. Mas quando você está cheio, ele pode até te fazer uma boa oferta. Mas pelo fato de você estar cheio, você vai recusar. Pega essas dicas, se encha da presença de Deus e você nunca mais vai precisar aceitar uma proposta de Satanás. Um abraço, pessoal. Até a próxima.